Olá, gente. Meu nome é Ítalo, sou do segundo semestre de História aqui na FECLESC. Eu faço parte do IBID e, como atividade, eu irei realizar uma entrevista com uma pessoa muito especial. Ela é estudante de Direito do Centro Universitário Unicatólico de Quixadá, está fazendo pós-graduação em Direito Constitucional, mestre em Ciência da Educação pela Fordham Christian University, FCU, em 2017, possui graduação em Licenciatura Plena em História pela Universidade Estadual do Ceará, em 2002, graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia pelo Instituto Superior de Educação Ibiturana, em 2018, pós-graduação em História e Sociologia pela Universidade Regional do Cariri, em 2006, pós-graduação em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela Faculdade Curious, em 2012, pós-graduação em Educação Global, Construção da Cidadania e Inteligências Humanas pela Faculdade de Desenvolvimento e Integração Regional, FADIRE, pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Única de Ipatinga, em 2020, pós-graduação em MBA em Educação, em 2023, professora de História concursada e efetiva no ensino fundamental, 6º ao 9º ano, da Prefeitura Municipal de Quixadá, no Ceará, de 2010 até agora. Docente do ensino superior, graduação e pós-graduação desde 2009, supervisora de História do Programa de Iniciação à Docência, PIBID, do qual eu faço parte, da UES FECLESC, tem experiência na área de educação, com ênfase em teorias da aprendizagem e desenvolvimento. Eu estou com ela hoje, a Glaísia Marinho. Glaísia, muito obrigada pela sua presença aqui. Estou muito feliz com você aqui hoje, viu? Obrigada, eu que agradeço. Ítalo e meus meninos da minha equipe, do meu grupo, do PIBID, do Programa de Iniciação à Docência, eu estou muito feliz e honrada, porque fazer parte de um projeto tão gigantesco, tão feliz e tão inovador, dinâmico e que integra a universidade ao dia a dia do chão da sala de aula, preparando com mais consistência os nossos alunos para estar atuando como docente, é mágico e é muito bom. Obrigada, estou feliz e muito honrada. Obrigada, Glaísia. E que seja um sucesso. Pode ser? Pronto, vamos iniciar a nossa entrevista. E vamos nós. Glaísia, para iniciar a nossa entrevista, gostaria de saber um pouco sobre suas origens, família, tamanho, a história, a sua infância, seus pais, a sua criação. Fale um pouco sobre isso. Falar da minha família é falar de bênçãos, é falar de o que me completa, é tudo que vale a pena, é o que faz e me torna ser o que eu sou. Você leu um currículo gigantesco, eu acho lindo o meu currículo, mas o que mais engrandece o meu currículo é que eu não só tenho esses títulos, eu faço parte e eu sou esses títulos. Cada um deles faz parte da minha família, faz parte de mim e é algo construído não só por mim, mas por todos nós. Enfim, sou de uma família muito simples, uma família humilde. Meus pais e os meus irmãos homens foram camelôs. Eu também trabalhei como camelô. Muito jovem eu comecei a trabalhar ajudando os meus pais, sempre com uma forma como eu podia, viajando com a minha mãe para poder colocar a banca de confecção dela, ou então colocando a banca de alumínio com meu pai, costurando calcinha e sutiã para o meu pai ter mercadoria para vender e assim ajudá-lo a pagar a minha escola particular, porque eu sempre acreditei que aquela vida era digna. Todos os meus valores e princípios foram construídos a partir do que eu aprendi e aprendo diariamente com os meus pais e com os meus familiares, irmãos, filho, marido, mas principalmente eu entendi que o poder transformador da educação, e ela transforma a minha vida hoje, diariamente, todos os dias. Então eu disse, o único caminho para eu não seguir, trilhar esse caminho que a minha família já trilha é através da educação. Então, eu ajudei meus pais a pagarem as minhas escolas, que eu sempre estudei em escola particular, mesmo sendo filho de camelos, sendo muito sacrifício, mas eu sempre dei o meu melhor em nome deles e em meu nome, porque eu sabia que eu só poderia fazer um futuro diferente para mim se eu tornasse o meu presente com cada escolha, valorizando cada passo que eu dava. E então, assim, eu sou filha de pai e mãe camelôs, eu sou irmã de mais 5 pessoas, mais 5 irmãos, e dos 6, que somos 6, quem se desbravou para ir para a universidade foram só apenas as mulheres, foram 3 homens e 3 mulheres. A mais velha, a Ana Dízia, foi a primeira a ir para os bancos da universidade. Ela fez história aqui na FECLESC e quando ela entrou, ela me deslumbrou. Eu disse, eu posso também seguir os passos dela
peguei gosto, amo estudar, eu acho que isso é um dos meus defeitos, minhas qualidades, minhas características, é que eu sei que eu preciso aprender cada dia mais e que eu não estou pronta. Eu estou sempre me formando. Então, ela entrou pela universidade, eu peguei gosto, entrei também, fiz história. Confesso que não era o curso que eu queria fazer, mas em 1998, olha, não vou dizer, eu posso dizer depois a minha idade, mas assim, desde já vou deixando dicas. Em 1998, quando eu entrei na universidade estadual, aqui na FECLESC, para o curso de História, o meu sonho era fazer Direito, certo? Mas como eu era de uma família simples e como não existia direito aqui na região, não existia direito em Quixadá, eu tinha que me desbravar para outro estado ou para Fortaleza para fazer cursinho e fazer a faculdade de Direito. Meus pais não tinham e não podiam custear. Eu acabei fazendo História. O primeiro semestre não foi fácil. Eu vinha desanimada para a instituição. Eu dizia, Deus, eu me preparei tanto até aqui, eu sonhei tanto e eu vou ficar aqui, cursando o que eu não quero. Mas depois do primeiro semestre, eu me encantei. Foi apaixonante. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo curso, eu me apaixonei pela instituição, eu me apaixonei pelo ato de me vislumbrar sendo professora, sendo docente. Porque na minha trajetória, aqui na FECLESC e também nos outros cursos que eu já cursei, é redundante, mas é a palavra que veio, eu peguei muitos professores que eu olhava e dizia assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele ou a ela. E aqui eu tive professores fantásticos no curso de História. Como eu também tive professores que eu olhei e disse assim, eu quero ser tudo, menos esse professor em sala de aula. Então, depois que eu entrei, a minha irmã mais nova também fez o curso, mas ela não viu a educação como eu vejo. E assim é a minha história. Sou filha de camelôs, de uma família simples, que entendeu desde muito cedo o poder transformador da educação, que entendeu muito cedo que o meu futuro só depende de mim e das ações que eu tomo no meu presente. E eu entendi que sonhos são possíveis e realizáveis sim. E a educação me proporciona isso diariamente. Então essa é a minha história. Sou filha de camelô, tenho 5 irmãos, sou de uma família de 6 irmãos, sou casada há 15 anos, tenho um gigante de 12 que tem quase 1,90 m e que me abençoa todos os dias, sempre quando pode olhar para mim com os olhos sinceros e com a inocência de uma criança, dizer assim, mamãe, você é meu exemplo, quando eu crescer eu quero seguir seus passos. E isso eu já entendi que eu venci na vida. Então, eu não sou só o currículo que você apresentou. Eu não só tenho o currículo que você apresentou. Eu sou o currículo que você apresentou. Cada uma dessas conquistas, elas foram gigantes em momentos certos, na necessidade e na oportunidade que Deus me deu. Que linda, Glaísia. Glaísia, a senhora falou um pouco sobre sua família. E eu quero saber um pouco como é a Glaísia esposa, a Glaísia mãe. Sou virginiana. Perfeccionista ao extremo, detalhista ao extremo, eu vejo sempre tudo ao meu redor, eu tenho um poder de observação gigantesco. A gente percebe. Já percebeu, né? Então, enfim, mas eu como mãe, eu sou aquela que é dura quando precisa ser, mas extremamente amorosa em todos os momentos. Eu sempre digo para o meu filho, todos os dias, em todas as oportunidades que eu tenho, que ele é o meu presente de Deus. Ele é o meu presente de Deus. E esses dias mesmo, que a gente conversa muito no carro, quando eu vou pegá-los, levá-los de um lugar a outro, quando a gente tem a oportunidade, esses dias mesmo eu estava dizendo, olha filho, eu não sei como ainda agradecer a Deus e de que forma, porque eu sou muito abençoada por ter você. Porque o meu filho, ele é generoso, ele é amoroso, ele é atencioso, ele é estudioso, ele é meu companheiro, meu parceiro. Então, como é que eu sou mãe? Eu sou cheia de defeitos, eu sou falha
E o fato de ser mãe, a gente sempre leva uma coisa dentro de nós chamada culpa. Eu me sinto culpada porque meu filho, eu não dei a atenção que meu filho precisava. Eu não fiz como deveria ser, eu fui muito dura. Eu fui muito leve. Eu precisei sair de manhã de tarde para trabalhar e à noite para estudar. Meu filho não vai me esquecer, não vai me perdoar, ou vai se perder, ou vai achar que eu não o amo. A culpa sempre faz parte da maternidade. Mas hoje eu procuro levar essa culpa com mais tranquilidade, leveza. Por quê? Porque eu sou ser humano, ele também é. E só ele saber que ele é amado, eu já cumpri minha missão. E ele vai errar muito. E ele vai ter que aprender, ele vai aprender com os erros dele, porque por mais que eu diga que ele não vá por aquele caminho, se ele decidir seguir, ele vai seguir. Sim, com certeza. Mas ele vai aprender. E o mais importante é a certeza de que ele tem para onde voltar. Que lá não é uma estrutura física. Eu aprendi que lá é onde o seu coração está. E eu sei que o coração dele e o meu vai estar sempre um para o outro. Então ele vai estar sempre ter sempre para onde voltar. E a Aglaís esposa são várias versões em uma só. E o meu esposo, ele é muito, muito, muito paciente. E o que é mais importante, ele me demonstra diariamente, nos pequenos detalhes, que se manter próximo, se manter junto a alguém, é aceitá-la ou perceber que nem todo dia é bom, mas que vale a pena permanecer ao lado daquela pessoa, errando, aprendendo, mas mantendo-se juntos, unidos, parceiros, companheiros. Então a Aglaísia esposa é a Aglaísia no dia a dia, com todos. A todos no sentido de o que eu puder fazer eu faço, desde que não seja ruim para mim e para a minha família. Eu sou o quê? Companheira, eu sou fiel, eu sou leal, eu sou cheia de defeitos, sou enjoada, sou detalhista, sou reclamona, sou impaciente, mas também sei dar amor, afeto, carinho e dizer que você é importante para mim através de ações, de atos, de palavras, de carinho e até de silêncio. Porque muitas vezes o silêncio se faz necessário e diz muito mais do que mil palavras. Entendi. Aglaísia, a senhora falou um pouco sobre o seu ensino fundamental. Eu queria continuar nessa linha de educação. Conte um pouco sobre o seu ensino médio. Como eu disse, eu sempre estudei escola particular, né? Hoje as crianças entram na educação infantil, né? No infantil 2, infantil 3 anos, que a gente chama de educação infantil. Tem a creche, tem a pré-escola, e depois o ensino fundamental, anos iniciais e finais, e depois o ensino médio, que compõe o que a gente conhece como a educação básica. Então eu iniciei direto logo na antiga alfabetização, que hoje é o primeiro ano. Então eu entrei na escola já na alfabetização, que hoje a gente chama de primeiro ano. Sempre foi em escola particular. Eu ajudei meus pais muito cedo, na forma que eu podia colaborar para que eles pudessem pagar a minha faculdade. E o meu ensino médio também foi na escola particular, no Colégio Amadeu Cláudio Damasceno, um colégio que me preparou por conta da estrutura, dos professores, e também me possibilitou ter outras ferramentas para ampliar os meus estudos e vislumbrar a possibilidade de realizar meu sonho do direito, que não foi possível porque há 20 e poucos anos atrás não existia tanta oportunidade que nós temos hoje de ter universidades em quase todas as cidades do país, se não tiver. E aqui em Quixadá vai completar agora esse ano, a Unicatólica, 20 anos de direito. Então, não era viável para mim naquele momento. Então, meu ensino médio foi na escola particular. Ele foi realmente preparatório, ele foi um laboratório que me preparou para ir para o vestibular, porque hoje não é mais tão comum o vestibular, agora é Enem, né? E o vestibular era algo assim desafiador, era algo muito, muito difícil.
eram números limitados de vagas, muita concorrência, todo mundo desejando conquistar um lugar, o seu espaço e chegar em outro lugar. Então, a educação, o ensino fundamental e o ensino médio não foi difícil para mim. A minha adolescência, ela não foi difícil. A adolescência por si só já tem como característica de ser difícil, mas a minha não foi. No sentido de eu tive crise existencial, alguma coisa desse tipo, não. Porque eu era muito pé no chão. Eu aprendi a trabalhar muito cedo, a colaborar com a minha família. E uma coisa que sempre teve entre nós, e eu aprendi isso com os meus pais e com os meus, foi a questão do diálogo, da verdade. Meus pais sentavam e diziam, olha, o que temos para hoje é isso, e é agradecer. Só dá para irmos até aqui, não podemos mais ir mais longe. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eles sempre me proporcionaram assim tudo que eles podiam nas condições deles. Então, para mim, a minha adolescência ela foi muito tranquila porque foi muito pé no chão, foi muito bem orientada, foi muito bem sedimentada, foi muito bem solidificada. Então, a minha educação também não foi diferenciada. Para você ter uma ideia, uma curiosidade. A minha mãe, todo o início do ano, ela recebia lista de material para comprar os livros. A minha mãe se organizava, juntava dinheiro, e ia para Fortaleza, que eu não sei nem se vocês conhecem, para o Sebo, para comprar livro de segunda mão. Aí minha mãe chegava com os livros da lista de segunda mão, e eu passava corretivo em todos os livros, apagava o livro, pegava papel madeira e plástico e eu cobria o livro. E assim eu zelava pelo livro até o final do ano. Quando chegava no final do ano, os meus livros estavam em melhores condições do que os livros dos meus colegas que tinham condições financeiras melhor do que eu e que tinham conseguido livro de primeira mão. Então, para você ter uma ideia, esse exemplo é só para te dizer, a minha adolescência, o meu ensino médio, meu ensino fundamental, a minha educação básica, ela foi muito bem solidificada, ela foi muito bem fundamentada, porque ela foi construída através de pé no chão, de muito diálogo e de a certeza de que eu quero, eu posso, mas eu tenho que dar um passo de cada vez e um passo por vez. E acreditar que se eu fizer um pouquinho de cada vez eu vou chegar aonde. E assim eu fiz e assim eu estou chegando aonde eu nunca imaginei que eu poderia chegar, aos meus sonhos. Após o ensino médio, a senhora já ingressou direto na faculdade? Sim, no ensino médio mesmo, terminei o terceiro ano, já fiz o vestibular. E a classificação que eu tirei aqui no curso de História foi primeiro lugar. E a pontuação que eu tirei no curso, na época, dava para eu entrar para Direito em Fortaleza. Só que eu não tinha como ir. Sim, fui direto para a universidade. Eu novinha, 17 anos, eu saí do ensino médio no dezembro, quando foi em março, já estava eu ingressando na universidade. Maravilha. Você já falou um pouco sobre a sua primeira graduação em História. Após a primeira graduação, a senhora se sentiu segura para lecionar? Olha, eu sempre fui muito estudiosa, então eu sempre fui muito empreendedora, né? E a empreendedora no sentido de... Tá com medo, Aglaísia? Tô. Trinco o dente, vai também. É tanto que as pessoas assim me perguntam, Aglaísia, você não fica nervosa não? É dia de prova, alguma coisa, eu chego tranquila. Tá nervosa não? Eu disse, não. Não tô. Eu fico ansiosa, mas nervosa não, porque eu fiz o que eu podia fazer e eu estudei o que dava para estudar. Sim. Então vai ser o resultado que é para ser. Certo? Então, eu comecei a dar aula particular, porque eu sempre tirei muitas notas boas, porque eu dava muito valor a cada centavo que meus pais investiam na escola particular caríssima. Então, eu sempre tirei muita nota boa. Sempre fui aquela aluna que se destacava em sala de aula. E aí eu comecei a dar aula particular muito nova. Eu com 14, 15 anos, eu estava dando aula particular para meus alunos, para os meus colegas de sala que tinham dificuldade. Então, eu sempre fui muito comunicativa. Então, para mim, a sala de aula sempre foi um lugar
de fala para mim. Foi um lugar que eu me sinto em casa. Eu não tenho dificuldade. Posso estar numa sala com 5 alunos ou com 1000 alunos, que eu vou dar o melhor de mim na mesma quantidade. Então, para mim, a docência é o meu lugar de fala, é o meu lugar feliz. Pronto, eu já disse, é o meu lugar feliz. A sala de aula é o meu lugar feliz. Então, a docência, para mim, eu sempre me senti tranquila em estar em sala de aula. Quando você diz segura, você quer dizer assim, sentiu com conhecimento técnico, ou pronta. Deixa eu te dizer um segredo. Um segredo não. É um segredo, ou deixa eu te dar uma ideia que você tem que guardar isso dentro de você. A gente nunca está pronto. A gente está sempre em processo. A sala de aula é um desafio diário. Todo dia você se depara com situações que você diz, e agora? O que fazer? Como fazer? O que dizer? E o que é que eu faço? Eu respiro fundo. Eu digo, vamos para o plano B, para o plano C, e vai dar certo. Porque se eu der o melhor de mim a cada momento, vai dar certo resolver aquela situação. Porque todo dia você vai se deparar com pessoas que querem muito e que acreditam demais que está no lugar certo e que aquilo vai transformar a sua vida. Você vai se deparar todos os dias com uma criança, um adolescente ou um adulto que está ali apenas por um título, mas que não quer ser o título. Você vai se deparar todos os dias com um adulto, a criança que não quer aprender. Porque o mais difícil hoje, em sala de aula, e você vai passar por isso muitas e muitas vezes, é você dar aula para quem não quer aprender. Entendeu? Entendi. Conselhos valiosos, viu? Só 25 anos de cátedra. Comecei nova. Eu tô só me entregando aqui na idade. Vocês cortam essa parte aí da entrevista, viu? Tô brincando. Tranquilo. A gente, ao ver no seu currículo, tem muitas especializações. A senhora poderia falar um pouco sobre o impacto dessas especializações na sua vida acadêmica e de docência? Como eu disse para vocês, eu não tenho só títulos. Eu sou os meus títulos. E cada título desse, ele foi construído, ele foi utilizado. Eu adquiri para mim porque eu estava vivendo um momento que eu necessitava dele. Na época, quando eu terminei a graduação, era 2002. Quando eu terminei a graduação, aí o frisson agora o bom profissional, aquele que ganha mais, aquele que se destaca mais, que tem mais portas abertas, é que tem a especialização. Aí eu digo, agora vamos. Eu simplesmente saí do curso de História, fui imediatamente para o curso de História e Sociologia. Por quê? Porque eu precisava, desejava e queria me especializar na minha área, História e Sociologia. Quando eu concluí a especialização de História e Sociologia, eu fui convidada para me tornar gestora em uma escola. E para ser gestora, eu precisava do curso de coordenação pedagógica e gestão escolar. Fiz. E depois foram cada especialização que eu fui fazendo, era uma necessidade que a vida me dizia, precisa disso para você ter mais conhecimento técnico e para mais portas se abrirem para você. E assim foi com MBA em educação, assim foi com a educação global, assim foi com psicopedagogia clínica institucional. Eu atuo na área da educação especial? Não, mas eu preciso ter conhecimento para lidar com os meus alunos e com a minha realidade diária de hoje. E porque também eu sou a professora da pós-graduação desde 2009 e hoje eu dou aula nas pós-graduações de psicopedagogia, neuropsicopedagogia. Então toda especialização que eu fiz e que eu faço é uma necessidade que eu preciso naquele momento, de conhecimento técnico, de ampliar meus horizontes, de me sentir mais preparada e saber qual caminho eu posso seguir
para poder eu dar o meu melhor e transmitir no processo de ensino a aprendizagem que eu gostaria de receber para os alunos que estão em formação comigo. Entendi. Essa mesma linha serviu para a segunda graduação em pedagogia? Sim, a pedagogia, eu também fiz a pedagogia porque eu comecei a dar aula nas universidades no curso de pedagogia. Então, como eu vou dar aula no curso de pedagogia se eu tenho só história? Entendi. Então, eu preciso ter propriedade para falar sobre uma área de conhecimento com a formação adequada. Então, assim foi história, assim foi pedagogia, assim foram todas as especializações e continuarão sendo até enquanto eu tiver condições de ler, condições de aprender e eu me sentir viva para continuar seguindo. Lindo. Aglaísa, no mestrado da senhora, a senhora pesquisou sobre a teoria das inteligências múltiplas e sua importância nas metodologias do ensino de história. A senhora poderia contar um pouco sobre como foi esse processo do mestrado e sobre sua pesquisa? O mestrado, ele aconteceu por volta de 2009, 2010, houve um encerramento oficial, finalização mesmo, se eu não tiver contado errado, em 2016. Não era tão comum, o mestrado não era tão viável se entrar no mestrado como é hoje. Entendi. Hoje nós temos mestrado tanto no particular como no público. Hoje o público, as portas são mais acessíveis, mas nos anos anteriores era também um processo bem mais difícil de entrar. Então, na época, a presidente do Conselho de Educação, a Aila, ela chamou os professores da rede da educação básica aqui do município, conversou sobre a proposta de fazer parceria, o município, com a FCU, que é a Florida Christian University, que é uma instituição particular que tem sede de uma pessoa na Paraíba, mas que é uma instituição norte-americana, né, com sede nos Estados Unidos, e que demonstrou para a gente que era possível, sim, fazer o mestrado e a revalidação ou convalidação do diploma, né, recebido para poder ser aceito pelo CAPES. Então, como eu já estava na graduação, como eu já estava na pós-graduação desde 2009, então eu digo, vamos aliar, também agregar mais essa área de conhecimento para mim. Eu reconheço, eu digo para você que foi uma experiência gigantesca para mim, porque trabalhar com Howard Gardner na época, quando eu fiz a minha pesquisa, ele era um teórico que estava surgindo e abrindo possibilidades de dizer como acontece, apresentar, além de Vallon, além de Piaget e Vygotsky, como acontece o processo de desenvolvimento e também de aprendizagem no ser humano. E ele apresentou que não se pode quantificar e se estabelecer a inteligência de alguém por conta de um teste de coeficiente de inteligência, mas sim perceber quais áreas a pessoa se desenvolve melhor. Tem a inteligência espacial, tem a inteligência das linguagens, tem a inteligência da matemática, e por que não valorizar cada aspecto do indivíduo nesse processo? E aí, quando eu tive acesso a Gardner, eu disse, que inovador, vou por aí. E, infelizmente, hoje menos, mas ainda continua, se via muito há algumas décadas atrás, mas ainda se vê, a história como sendo uma disciplina, né, que hoje é chamada de componente curricular, uma disciplina decorativa. Sim. Era vista como uma disciplina que eu ouvi muito isso no decorrer dos meus 20 e poucos anos de sala de aula, o pai chegar e dizer assim, mas professora, o meu filho ficar de recuperação em português e matemática, eu entendo, porque é difícil, mas ficar de recuperação em história, que é só sentar, ler e decorar. E aí, então, aliar essa ideia de Gardner das inteligências múltiplas e pesquisar sobre metodologias e métodos de ensino na área de conhecimento da história para tornar o ensino de história mais atrativo, mais rico e também
permitir que o aluno entenda que a história ela não é decorativa, ela é interpretativa, onde a cada tempo os historiadores, os estudiosos vão demonstrando que a história tem várias versões. E com a história nova, né, que é a de Legoff, para cá, né, Legoff, é que a história, ela tem a história dos excluídos, tem a história dos vencedores, tem a história dos dominados, a história dos dominantes. Então isso permite me encher os olhos. Não, vou trabalhar com Gardner, vou trabalhar sobre metodologias do ensino, vou buscar demonstrar que a história ela tem um papel importantíssimo para a sociedade humana, porque quando você conhece seu passado, você corre menos risco de repetir os erros. Você compreende o presente. Você pode mudar a situação atual e melhorar o futuro. Então, não tinha como ser diferente naquele momento efervescente para mim. Gardner, metodologias do ensino, e apresentar para os meus pais, apresentar para a sociedade, apresentar para os meus alunos que a história é reflexão, é crítica, é conhecer, é saber que a sociedade se transforma, ela tem permanências e mudanças no decorrer do tempo. Entendi. Isso, a sua pesquisa mudou muito sua concepção com os alunos, no antes e pós dela? Sim, mudou demais. Assim, como eu afirmei para você, até então, quais são os teóricos do desenvolvimento e das teorias de aprendizagem que nós temos hoje na nossa sociedade? Temos vários, mas são aqueles que a educação segue como modelo, como exemplo. Nós temos o construtivismo de Piaget, nós temos a concepção histórico-social de Vygotsky, nós temos o triplé, né, as três perninhas defendidas por Vallon, que é a motricidade, que é a afetividade e que é a cognição. E aí vem Gardner falar sobre as inteligências múltiplas. É dizer assim, vamos juntar todo esse conhecimento teórico e dar oportunidade para olhar o que não é considerado o aceito na sociedade, ou aquele que não vai ter sucesso porque na linguagem e no raciocínio ele não tem um bom resultado. Mas, poxa, ele tem uma musicalidade incrível. Poxa, ele tem um conhecimento espacial gigantesco. Então, cada um no seu lugar, no seu conhecimento, na sua capacidade, na sua inteligência, é capaz sim de conquistar, de se desenvolver e, por que não, desbravar e conquistar outros espaços. Então me mudou muito, porque hoje eu tenho um olhar mais apurado para os meus alunos. Se meu aluno tem facilidade para uma aula mais lúdica, eu vou mesclar a aula tradicional, porque a gente não foge dela. Tem conteúdos os conteúdos é que determinam a metodologia que você vai utilizar. Tem conteúdos que você pode utilizar a ludicidade, tem conteúdos que você não, tem que dizer, vamos passar esse passinho, é dessa forma. E aí, eu tenho um olhar mais apurado. Eu não posso fazer diferente para atender apenas uma pessoa, mas eu procuro mesclar na minha sala de aula, que hoje eu vivo na sala de aula, realidades onde eu tenho uma turma de 42 alunos. Então, para eu atendê-los da melhor forma possível, eu busco utilizar metodologias em que possa atingir a todos. Nem sempre eu consigo, mas eu estou aqui para isso. Vamos para o plano A, vamos para o plano B, vamos dar o melhor de si e fazer o sucesso acontecer do meu aluno, que é o quê? Eles aprenderem, da forma que melhor caiba neles, aprender. Isso é o resultado, esse é o principal objetivo da educação e do ato de ensinar, fazer o meu aluno sair melhor e diferente do como ele chegou. Como? Através da aprendizagem. Aglaícia, a senhora fez muitos cursos de graduação, de especialização, de mestrado. Dentre esses, qual teve mais impacto na sua vida acadêmica? Na minha vida acadêmica e profissional, com certeza foi o mestrado.
Foi o mestrado porque antes do mestrado eu só tinha acesso à academia até a graduação. E a partir do mestrado eu tive a possibilidade de ir para a pós-graduação e fazer algo que eu gosto muito, que é ser orientadora de trabalho de conclusão de curso. Assim que me foi possível vivenciar isso, eu já vivenciava, eu já fazia orientação de trabalho de conclusão de curso como especialista, mas eu me senti mais segura, mais preparada a partir do momento em que eu me desbravei no mestrado. Então, o que me causou mais impacto, com certeza, foi o mestrado. Não só o mestrado, todas as especializações, todos os cursos, eles me trouxeram conhecimento técnico, me transformaram, me possibilitaram novas visões na atuação da educação, mas impacto mesmo como profissional, como atuante na sala de aula, como atuante, como referência na educação, porque todo professor se torna alguém de opinião, um propagador de opinião, aquele que detém o poder de apresentar uma opinião que é verificável, como toda opinião, mas que tem um peso diferente na sociedade por conta de ser docente. Então, o que com certeza me causou mais impacto e me causa mais portas abertas até hoje, com certeza é o mestrado. Pronto. Agora a senhora pode falar um pouco sobre suas experiências como docente, assim, quando iniciou sua carreira de professora, onde a senhora ensinou, quando começou? Bora. Como docente, como eu já disse antes para vocês, eu sempre fui muito estudiosa e eu sempre fui muito empreendedora no sentido de utilizar tudo que eu tenho de bom ou de melhor em mim em meu benefício. E eu sempre fui muito comunicativa. E no ensino médio, como eu disse, e eu estou revisitando o que foi falado, eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar os meus pais a pagar a minha educação básica particular. Então, 15 anos eu comecei já a dar aula particular. Eu ingressei na universidade com 17 anos. Quando eu estava no 4º semestre do curso de História, uma professora do Colégio Sagrado Coração de Jesus sofreu um acidente doméstico e eu fui convidada para substituí-la por uma semana. Essa uma semana se transformou em um mês. Terminou a semana, eu estava sendo observada, né, pelos gestores. Terminou uma semana e me perguntaram se eu podia ficar para encerrar o mês e ficar mais um mês, porque ela não tinha se restabelecido ainda. E nesse mais um mês se tornou, isso era maio, pediram para ficar até junho. Quando terminou junho de 2000, a diretora da escola me chamou e disse assim: Aglaísa, eu quero você. Volte em agosto para assinar sua carteira. Você tem muito a contribuir e a sala de aula é o seu lugar feliz. Eu lembro que ela me disse isso. É seu lugar feliz e é o seu lugar de fala. E eu quero você aqui. E eu voltei em agosto de 2000. E em agosto eu comecei em uma turma. Quando foi em setembro, me promoveram para mais turmas. Quando foi em novembro de 2000, me convidaram para assumir a secretaria da escola, pelo fato de eu ser muito comunicativa e dizer: bora, acredita em mim que eu vou com medo mesmo. Assumi a secretaria da escola e uma semana, no ano de 2000, para substituir uma professora, se transformaram 10 gigantescos e lindos, fantásticos, incríveis 10 anos, onde eu me tornei grande parte da profissional que eu sou. Eu tenho muita gratidão ao Colégio Sagrado Coração de Jesus. Foi lá onde eu me tornei grande parte da profissional que eu sou. Eu sou grata porque pegaram nas minhas mãos um adolescente de 17, 18 anos e disseram: você pode e consegue sim chegar onde você quiser e você vai longe. E elas acreditaram, investiram e eu fui acreditando e eu fui fazendo o meu melhor. E aí eu me tornei docente e também secretária do colégio. Só saí de lá quando eu conheci meu esposo. Ele era funcionário público. Eu já tinha passado em 2 concursos públicos e não tinha assumido. Saiu o resultado do 3º concurso público que eu tinha feito, sido aprovada, que é do município de Quixadá. Aí ele disse: você vai assumir sim, porque é diferente ser servidor público de você estar na instituição particular.
você tem outras possibilidades de crescimento profissional e pessoal. E como nós estávamos juntos e de casamento marcado, eu assumi. E desde então eu sou servidora pública também e trabalho na academia desde 2009. Como surgiu a academia para mim? Um convite para eu dar uma aula, uma disciplina. Esse convite de uma disciplina se tornou até hoje. E outras instituições foram me convidando. Eu assumi, eu passei no processo seletivo, trabalhei na Universidade Federal do Ceará. Eu trabalhei pelo CAES, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu trabalho em várias instituições particulares do ensino superior. Trabalhei na Faculdade de Quixeramim por 5 anos como professora titular, tanto do curso de Pedagogia como de Teologia, como orientadora de trabalho docente, como parte da instituição Núcleo Docente Estruturante, como da parte da tecnologia. Toda vez que vinha a visita do MEC, eu sempre era uma professora selecionada para fazer parte da entrevista, para o reconhecimento e credenciamento da instituição. E saí da Faculdade de Quixeramim depois de 5 anos, porque a minha ascensão foi também muito grande e foi muito boa. Eu pedi demissão porque eu estava cursando direito. Não dava mais para conciliar, porque eu ia de 2 a 3 vezes por semana para Quixeramim à noite para dar aula. E aí eu tinha que escolher. Ou eu fazia o curso de direito no tempo determinado de 5 anos, ou eu iria prolongando para poder aliar o trabalho com o direito. E aí eu fiz a escolha. Eu sempre digo, quando eu digo, e eu vou repetir, que eu já disse isso no começo da entrevista, que para mim a educação ela tem um poder transformador. E ela transforma diariamente, todos os dias, a minha vida. Mas sabe por que a educação para mim, e eu estou batendo no microfone, eu já levei carão, sabe por que a educação, para mim, ela é transformadora? É porque ela me deu o poder de dizer não. Ela me deu o poder de fazer escolhas. Hoje eu tenho estabilidade financeira, eu sou servidora pública, eu tenho um lar para onde voltar, eu tenho uma família estruturada e eu tenho pessoas para chamar de minhas. E que acreditam em mim em todas as versões e me aceitam do jeito que eu sou. Mas a educação me proporcionou, sabe o quê? A possibilidade de dizer, não, hoje eu não posso. Não, hoje não dá. Não, hoje eu vou dar uma pausa nesse projeto, porque tem outro mais importante para mim. Então, o poder transformador da educação para mim hoje, além de ter me proporcionado tudo isso, é a possibilidade de dizer não. Porque quando eu digo não, eu estou dizendo sim para algo mais importante. Então, naquele momento, quando eu disse não, a minha fase de Faculdade de Quixeramim, UNIC, encerrou aqui, deu uma pausa aqui, porque eu preciso dizer sim para mim, para minha criança, que tinha um sonho de infância de ser advogada, juiz, e cresceu dizendo isso, mas que naquele momento eu não estava pronta, eu não tinha a possibilidade de ver aquele sonho por conta da minha realidade enquanto família financeira. E hoje, com a minha estabilidade financeira, com o meu lar estruturado, com as portas que Deus e eu, com toda a minha dedicação, continuo abrindo diariamente, hoje eu posso dizer sim. Sabe aquela criança, aquela menina, a Glaísa de infância? Você pode acolhê-la hoje. Hoje você pode sim realizar o seu sonho. Você pode sim ser bacharel em direito. Você pode sim ser advogada. Porque sonhos sim são possíveis, sim. São realizáveis, sim. E eu vivo isso diariamente. São possíveis, sim. É tudo questão de tempo. É bíblico isso. Deus nunca nos diz não. Deus nos diz ainda não. Ainda não é o momento. Ainda não está pronta. Espere, tenha calma. Não é no seu tempo. É no tempo dos planos que eu planejei para você, que são os melhores.
Entendi. A senhora poderia, sim, a senhora tem muitos anos de docência, como a senhora mesmo fala, com certeza já teve muitos momentos marcantes, né? A senhora tem algo que possa destacar como... Momentos marcantes em sala de aula? Sim. Ai, sala de aula é uma montanha russa diária. É todo dia você tem que estar preparado para situações que você diz assim, estou vivendo isso, que são avalanches de emoções, que vão do alto até o mais baixo. O mais marcante é quando um aluno termina a aula, e isso eu recebo e acolho diariamente, e eu sempre, por mais apressada que eu esteja, eu sempre dou o meu melhor, o meu sorriso e acolho. É quando termina a aula, o aluno olha para mim e diz assim, tia, eu gosto tanto de você. Tia, eu gostei tanto da senhora. Professora, a senhora causou um impacto tão grande em mim que eu estou saindo tão feliz da sua aula. Professora, você foi minha inspiração. Professora, você me inspira. Ou então, professora, eu quero ser a senhora quando crescer. Ou então, quando você do nada recebe uma cartinha, um bilhete, um beijo inesperado, um abraço caloroso. Isso é impactante, isso é diário. Outros momentos também que fazem a gente dizer assim, não acredito. É quando você vê um aluno seu que tem um potencial gigante e não ter uma estrutura familiar, não ter uma base solidificada, não ter quem possa pegar nas mãos dele e dizer assim, você pode, eu acredito em você, vamos, eu vou te mostrar o caminho. Se não der certo, tu refaz a rota, mas segue o caminho. Você tem chance, você tem oportunidade, você tem possibilidade. Então, são muitos momentos marcantes na sala de aula, diariamente. Mas eu revisitando o que eu já disse. Hoje, o que me causa mais impacto na sala de aula, seja na educação básica ou no ensino superior, é você dar aula para quem não quer aprender. É você dar aula para quem não acredita que aquilo é importante para ele. Que aquele momento, que aquele conhecer que ele está tendo acesso naquele momento é uma janelinha que ele está abrindo para um futuro melhor. Então, hoje, com certeza, de tudo isso que eu falei, o que me mais impacta nesses meus 25 anos de docência, que eu digo isso com muita alegria, com muita satisfação de ter chegado até aqui e feliz da vida com isso, hoje o que me impacta mesmo é você ter que dar aula, você dar aula para quem não quer aprender. E como eu lido com isso? Eu lido pegando na mão, dialogando, tentando dizer, é possível sim, eu sou prova viva disso, se eu posso, você também pode. Mas nem todo mundo está aberto para ouvir. E é uma coisa real do ser humano. O ser humano, ele sempre aprende da forma mais difícil, quando ele experimenta e ele erra. E ele se transforma, ou não. Porque se conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. E nós, professores, em sala de aula, o que a gente mais exerce é o papel de conselheiro, de psicólogo, de pai, de mãe, de tio, de carrasco. São vários papéis que a gente exerce em sala de aula. E o maior deles é o de conselheiro. É dizer, você consegue. Vamos fazer assim, eu te ajudo. Como? De que forma? Mas a pessoa, além de querer aprender, ela tem que estar pronta para querer mudar. E a mudança não acontece quando eu digo, Ítalo, mude. A mudança acontece quando eu, a Glaísia, quero que a mudança aconteça. Eu ouvi uma frase esses dias que me impactou muito, que diz assim, quando você não muda, mais ou menos assim, quando você não muda o que não te faz bem, você aceita. Quando você não muda, significa que você aceitou.
Então, como mudar se você não faz a mudança acontecer? Entendi. Glaísia, como é saber que a senhora está numa profissão que muda vidas, que transforma pessoas, que muda o mundo? Ítalo, eu acho, não, eu não construí a frase como eu acho, viu? Edita esse. Como é você lidar com uma profissão que muda vidas? Se você parar para pensar, toda profissão muda vidas. Aquela pessoa que está ali na esquina vendendo docinho, vendendo bombom, pode não mudar a sua vida o ato de comprar aquele bombom, mas você comprar muda a vida dele. Então toda profissão muda. A docência, ela muda no sentido de possibilitar àquela pessoa novas oportunidades e maiores oportunidades, certo? Então, para mim, a docência é conduzir. Eu conduzo os meus alunos sempre para o caminho do bem, sempre para o melhor. Lembrando que eu sou ser humano e pode acontecer de eu não estar bem emocional ou aquele outro professor não estar bem emocionalmente e acabar por um descuido, provocar um sentimento ou fazer uma ação que, se tivesse com mais tranquilidade, não cometeria aquele momento, não aconteceria aquilo. Mas o que é que acontece? Eu olho com muita alegria, eu tenho muito orgulho de ser docente. Eu acredito que é o meu lugar realmente feliz. Eu exerço outras profissões, outras funções há décadas, atrelado à docência. Mas a docência eu sei que é o momento em que, o contexto em que realmente eu sou completa. Mas eu também olho a docência com tristeza. Por quê? Porque nós, professores, nós não somos valorizados financeiramente, tecnicamente, socialmente, como deveria. Porque como que é enaltecido, é supervalorizado outros profissionais? Não estou desmerecendo. Eles merecem, sim, muitos aplausos. O médico, o engenheiro, o próprio político, se quem os ajudou na sua formação fomos nós, professores, ali, na base, junto com a família. Então eu olho com tristeza o fato da não valorização que nós deveríamos ter, mas que graças a Deus vocês estão no curso de licenciatura e vocês vão ter a oportunidade de fazer isso ser transformado, e eu ainda vou beber das águas dessa transformação feita por vocês, da valorização de nós como profissionais e como docentes. Entendeu? Então eu vejo com muita alegria, eu vejo com muito respeito, eu vejo com muito um abrir de portas, janelas, janelões para oportunidades para crianças, desde dificuldades financeiras, de uma estrutura familiar difícil, desde uma baixa renda até uma pessoa que tem uma condição financeira bem acessível, bem alta. E também vejo com tristeza por conta da não valorização, porque todo ano, se vocês olharem com cuidado, tem sempre uma paralisação, tem sempre uma greve, tem sempre nós professores tendo que ir lá buscar e dizer: é nosso direito, vocês não estão fazendo favor, nos valorizem, é o nosso lugar de fala, nós estamos formando cidadãos críticos, reflexivos e preparados tecnicamente, humanamente, integralmente para mudar a sociedade, tornar a sociedade humana melhor no processo evolutivo que a sociedade passa diariamente. A Glaísia, quando a gente está falando sobre suas pós-graduações, a senhora citou que tinha feito gestão escolar, por causa de um convite para ser gestora escolar. A senhora pode contar um pouco sobre essa experiência? Como gestora? Eu sou gestora desde 2000, atualmente eu continuo sendo gestora. Eu trabalhei por 10 anos como secretária escolar
né, do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Em 2007, eu fui convidada para fazer uma assessoria em Xerembim, numa escola, no processo de credenciamento da escola. Nessa assessoria, nesse credenciamento, eu fui convidada para me tornar secretária da escola, e agora em maio vai fazer só 18 anos que eu sou secretária dessa escola em Xerembim. Também trabalhei no município como diretora-geral de secretaria do Distrito Educacional Centro, onde hoje eu faço parte como docente na Escola de Ensino Fundamental José de Cá. Trabalhei por 8 anos e não atuo mais como diretora de secretaria, e também trabalho como assessora e como secretária escolar também na Escola Lucimar Mendes, aqui em Quixadá, desde 2019. Então, a gestão é você lidar fora da sala de aula com os problemas da educação. É lidar com as políticas públicas, com o recurso, com a chegada do aluno, a saída do aluno, a manutenção do aluno, como acontece o processo de aprendizagem. Mas isso fora da sala de aula. Então, gerir conduzir, facilitar, unir forças com o docente em sala de aula para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça da melhor forma possível. Sim. Análise comparado ao início da carreira da docência da senhora, que mudanças a senhora apontaria no campo do ensino da história até os dias de hoje? A questão dos conteúdos, as metodologias. Uhum. Como já foi falado aqui, eu comecei a atuar no ensino de história no ano de 2000, como professora do Colégio Sagrado Coração de Jesus. E como a história era vista de uma forma mais solidificada naquele período, a história como uma área do conhecimento, como uma disciplina decorativa. E os métodos, né, que eu vivenciei na educação básica, no ensino médio, e que quebrou modelos, paradigmas do que eu vivi na educação básica, foi na faculdade, que pode-se sim ensinar história de forma diferente. Porque muitas vezes eu vi colegas, eu presenciei colegas, eu tive aula na educação básica que o professor chegava, eu não sei se vocês conhecem esse termo, de lousada. Eles chegavam na sala de aula e preenchiam uma lousa inteira do conteúdo de história, e depois que ele fazia aquela lousada, ele lia tudo que ele tinha escrito, e a cada parágrafo que ele lia, ele fazia um comentário de 2, 3 palavras. E depois, ao final, ele fazia um super questionário de 10, 15, 20, 25 questões e dizia: estude para a prova. E a prova geralmente eram aquelas questões que estavam ali e que, se a pessoa não colocasse uma vírgula do que ele estabeleceu na correção, não era considerada como correta aquela questão. Eu presenciei isso, eu vivi isso, eu tive colegas que fizeram isso. Então, como eu vejo hoje o ensino de história, com uma grande transformação, a tecnologia está aí, a ludicidade está aí, teóricos estão aí para dizer não pode mais ser assim. E eu busco não fazer assim. Mas, como eu disse e repito, cada conteúdo exige o seu método e metodologia específico. Vai ter momentos em que, por exemplo, eu adoro dar aula da Primeira Guerra Mundial. Adoro porque é um tema que me chama a atenção e, mais importante, prende a atenção dos meus alunos. Mas como é que eu dou a aula? Eu poderia ir com o slide só falar? Poderia. Mas não, eu vou construindo e colocando na lousa cada fala que eu vou dizendo e destacando, eu vou botando ali e vou fazendo a ligação. E aí eu vou construindo um esquema com eles. Isso pode ser considerado uma aula tradicional. Porque o conteúdo permite, o conteúdo exige. Eu poderia também e posso dar aula sobre a Primeira Guerra Mundial utilizando slides, utilizando um debate a partir de um filme sobre a própria guerra, um documentário. Então, hoje, o ensino de história nos permite
outro olhar, tanto para nós como docente, como para os alunos. E acreditem, os meus alunos, eles ficam super felizes quando tiram 10 na minha prova. Ele desmentia, a prova da senhora é 10 questões, tem 10 questões de múltipla escolha, mas ela é mais difícil do que uma prova de matemática. Por quê? Porque a gente tem que parar, refletir, ter criticidade e entender o que a senhora disse. Então, para mim, isso é tudo. Porque se eu faço com que o meu aluno reflita, critique e tenha uma visão historiográfica e histórica daquele conteúdo, então o processo de aprendizagem foi atingido. Então, como eu vejo hoje o ensino de história, não mais como uma matéria decorativa, mas uma matéria que exige uma matéria, um conteúdo, um componente curricular, uma área do conhecimento, que hoje as pessoas já reconhecem que é necessário que haja o quê? Uma interpretação, uma inter-relação entre os conteúdos, a permanência e a mudança no decorrer das sociedades, no decorrer do tempo. E que não é decorativa, mas que sim interpretativa e me permite a reflexão, a criticidade, o mais importante, conhecer o passado para não repetir os erros no presente e transformar e tornar no futuro ou futuros possíveis melhores para a sociedade humana. Entendi. Como a senhora avalia a educação como um todo aqui em Quixadá? A questão da estrutura, ensino, aprendizado. Quixadá, vamos lá. Como eu avalio? A Quixadá, a educação, ela passou por várias mudanças. Melhorias? Sim. Hoje nós temos merenda escolar, hoje nós temos livros, hoje nós temos salas climatizadas, hoje nós temos a educação integral que está sendo implantada em quase todo o município, onde o aluno passa o dia todo na escola. Eu vejo que a educação de Quixadá hoje, ela está tendo possibilidade de crescimento. Melhorias? Sim. Mas eu também não posso mentir ou omitir ou não reconhecer que a educação de Quixadá precisa e necessita de muito mais. Precisa que a educação integral ela tenha estrutura de fato para acolher todos os alunos na hora dos intervalos, na hora do repouso, na construção das eletivas, no turno da tarde. Precisa melhorar na questão de o transporte escolar, na questão da alimentação. Então, precisa, porque, por exemplo, uma escola faltar água um dia, pode acontecer, mas faltar água vários dias da semana, ou uma escola faltar energia ou ter problema na rede elétrica e as aulas serem suspensas por uma semana ou duas, isso é agravante, isso não pode acontecer. Então eu vejo que a educação de Quixadá melhorou. Existem melhorias, sim, escolas climatizadas, profissionais cada vez mais capacitados, com pós-graduação. Nós temos na rede pública de Quixadá, na educação municipal, doutores dando aula, doutores sendo técnicos da Secretaria Municipal de Educação, fazendo formações e capacitando cada vez mais os outros profissionais atuantes. Então, conhecimento técnico, qualidade técnica, nós temos. Quixadá tem muita qualidade técnica, certo? Está passando por melhorias, sim, escolas climatizadas, como eu já disse, uma frota de ônibus que está ampliando, busca ativa, a implantação da educação integral. A busca pela melhoria é real, mas a educação pública, a educação de Quixadá, não só Quixadá, mas a nível de Brasil, ela precisa ainda de muitas melhorias, porque a educação ela é feita pelo tripé: família, escola e Estado. Se um desses três elementos falhar, o processo todo ele fica falho.
Então, precisa de uma família estruturada, de uma família que dê suporte, uma família que esteja presente, que seja presença no processo de aprendizagem da criança. Precisa de uma escola estruturada, que tenha merenda escolar, que tenha livro didático, que tenha profissionais qualificados, que tenha qualidade técnica, que tenha uma estrutura real e de fato, que não seja só um evento que aconteceu naquele momento, mas que não se torne permanente. Por exemplo, época de chuva, a escola ser inundada com água, ou simplesmente faltar energia porque a rede elétrica não funciona durante semanas. Então, tudo isso tem que ser sanado, que é a segunda perninha, que é a escola. E precisa do Estado, com políticas públicas, com um orçamento real, para que possa ser feito essas garantias e essas modificações, essas qualificações e a solução desses problemas de fato. Entendi. A Gleise, a senhora falando sobre a questão de ensinar e tudo mais, a senhora, como é que a senhora vê essas questões de gênero em sala de aula? Gênero, vamos lá. Nossa sociedade, ela teve um avanço muito grande com o movimento feminista, com o movimento e a revolução feminina, né? A questão da mulher poder votar, da mulher hoje ser chefe de família, de hoje a mulher ter propriedade, entre aspas, sobre o seu corpo, de escolher se quer ou não estar casada, permanecer casada, se manter solteira, qual a profissão que vai exercer. Mas nós temos uma sociedade extremamente machista ainda, onde é muito forte na nossa sociedade ainda a existência de acreditar que o homem e a mulher são casados, o homem traiu. É muito comum ainda a gente ouvir o discurso: ele traiu porque ele é homem. Isso é da natureza do homem. E se no casamento a mulher trai por N motivos ou nenhum motivo, como assim faz o homem, ela não pode, ela é mulher. Eu não estou dizendo que a traição é correta. Não, se não está bem o relacionamento, separa. Uma pessoa por vez, uma pessoa de cada vez. Esse é o correto, vamos ser honestos em todas as relações que a gente constrói. Mas a questão de hoje, o que é que eu vejo em sala de aula? Eu vejo ainda muitas meninas, né, e meninos ainda terem essa visão que trazem dos valores que constroem e percebem dentro de casa, de que ainda a menina não pode estar em todos os lugares e conquistar qualquer papel, mas que é um papel limitado, que a cor rosa é para a menina e que a cor azul é para o menino. Eu passei por uma situação essa semana que eu estava dando aula em determinada turma e eu fui dar um exemplo de culturas diferentes, né? Porque a história tem esse papel, estudar a cultura na sua diversidade social. E aí eu puxei por aquilo que é comum hoje em sala de aula, que são os doramas. Aí eu fui dar exemplo de um dorama, né? E aí eu falei de um determinado dorama e de uma determinada situação em que uma personagem do dorama, por ser mulher e por ser divorciada, ela mesmo sendo uma profissional muito qualificada e ultrapassar todas as metas, por ser divorciada e por ser daquele país, por conta daquela cultura, ela é punida e ela não pode ascender por ser mulher e por ser divorciada. E aí um dos alunos disse assim: tia, bem feito para ela. Aquilo foi chocante para mim. Eu disse: como assim? Bem feito para ela? Por quê? Por que ela foi se divorciar? Mulher tem que aceitar o que o homem determinar. Aquilo foi mais impactante para mim, porque era uma sala de 7º ano, um aluno de 12 anos. Aí eu respirei, eu disse: vamos conversar. Aí eu comecei a exemplificar situações. Imagine sua mãe. Sua mãe é mulher e ela simplesmente anoitece, amanhece e chega para os filhos e diz: olha, eu não estou mais feliz com o pai de vocês, mas nós vamos continuar sendo família e vamos nos separar.
A sua mãe deveria ser punida para o resto da vida porque ela se separou do seu pai, porque ela não era mais feliz com o seu pai. Tia, ela não pode se separar do meu pai, não. Ela tem que aceitar. E a cada pergunta que eu ia falando, eu ia perguntando e ele ia dizendo, não, o certo é o homem, errado é a mulher. Então, assim, a situação de gênero, ela ainda é uma situação social, é uma situação cultural, na verdade é uma construção cultural. Eu me deparo com situações dessas todos os dias, de meninas se cortarem por acharem que não estão no padrão adequado da sociedade, porque sofrem bullying em sala de aula porque está acima do peso, porque é alta demais, é magra demais, porque tem dificuldade de aprendizado e é rotulada como uma pessoa que não é capaz. Então, assim, eu me deparo por diferentes situações. E o preconceito, né? O preconceito, a discriminação racial, social, econômica, o racismo, ela é muito presente na nossa sociedade. E vocês têm que lembrar que a sala de aula, ela é uma parcela da sociedade. Então, tudo que tem na sociedade tem na sala de aula. Tem os valores, o princípio, a cultura, a religião, o que é ensinado, o que é aprendido através do exemplo, do vivido e do construído fora da sala de aula, que é com a família, com o grupo social, com o que é visto na TV, o que é consumido pela internet, pelo dinamismo e pelo imediatismo social que nós temos hoje. Então, não é só questão de gênero. A sala de aula é um fervilhar social, porque tudo tem, tudo existe. Eu vejo cada aluno como um gigante, como algo gigante da sociedade, porque o aluno, quando ele vai para a sala de aula, ele não vai sozinho. Ele leva com ele o pai, a mãe, o avô, a avó, o cachorro, o periquito, os valores, os princípios, as crenças, o que é ensinado, o que é exemplificado, o que é construído, o que o torna ser ele no dia a dia. Então é um fervilhar social dentro da sala de aula. Então você não vai se deparar só com a questão de gênero, você se depara com a questão do gênero, com a questão do preconceito, do racismo, da homofobia, da gordofobia, do preconceito etário. Você vai se deparar com tudo dentro da sala de aula. E como trabalhar tudo isso? Com diálogo, apresentando a questão do respeito. Mas é aquela coisa, você não muda ninguém, você apresenta situações e essa mudança tem que vir de dentro para fora. E a pessoa perceber que isso está errado, isso tem que ser modificado e tem que partir dele decidir fazer essas mudanças acontecerem. Ok, Eclaísia. Enquanto às questões étnico-raciais, a senhora também presencia isso em sala de aula? Sim, como eu já disse para você, o preconceito é existente. A questão de discriminação racial, por ser negro, por ter um cabelo diferente, por ter um lábio ou uma característica facial diferente do que é considerado branco, do branco, eu vivo isso muito, muito, muito fortemente. Por exemplo, eu vivi essa situação ano passado de uma menina ia para a escola sempre era eu bater na tecla. Ela ia com um moletom e passava o dia todo com moletom e com capuz levantado. É capuz, né, que a gente chama isso aqui? O capuz levantado. E aquilo me incomodava, sala muito quente, o dia todo, integral. E eu cheguei para essa criança, eu disse, por quê? Você é tão bonita? Aí ela baixou o capuz e ela disse, por causa disso, professora. Eu disse o quê? Eu disse o cabelo. Porque os meus colegas, os professores não veem, eu já reclamei para alguns, mas os meus colegas, eles falam muito que o meu cabelo é... Aí começou a elencar, né?
os apelidos. Aí eu disse, pois seu cabelo é lindo e a partir de agora, nem uma aula minha você vai ficar com esse capuz. Vamos trabalhar, o seu cabelo é lindo e vamos desenvolver dentro de você o poder que você tem dentro de você de lutar por você, de ter sua autoestima e que o seu lugar é aqui também e cabe a eles te respeitar. Entendi. E aí foi um processo, no final do ano nós conseguimos que ela não usasse mais o capuz e isso foi um diferencial. Isso é o mínimo diante de tanto preconceito, de tanto racismo, de tanto tratar mal as pessoas por conta da cor da pele, porque isso é uma questão séria socialmente. Mas isso é um grande passo na vida de alguém que passa por esse contexto diariamente. Ok, Aglaísia. Aglaísia, a senhora falou que estava tendo grandes mudanças na questão do ensino em Quixadá. E uma dessas que a senhora comentou foi a integração do ensino integral. Uhum. A senhora, qual é os maiores desafios vistos aí, os benefícios dessa implementação do ensino integral para o fundamental? Na teoria, o ensino integral ele é grandioso. Ele é uma ferramenta de melhoria na qualificação dos alunos e na abertura de oportunidades e, como já foi citado, Gardner aqui, no desenvolvimento das múltiplas inteligências. Porque no contraturno, nas eletivas, você trabalha questões étnicos, raciais, aprofundamento na língua portuguesa, aprofundamento na matemática. Você trabalha com jovem empreendedor, que é uma disciplina do Sebrae. Então, são vários campos. Então, na teoria, a educação integral ela é uma grande ferramenta, um grande instrumento de qualificação e de desenvolvimento integral dos alunos. Agora, o maior desafio que eu vejo na educação integral no município, eu não sei no ensino médio, porque é estado, mas no município, pelo menos na minha escola, que é aqui eu trabalho, o maior desafio é acolher no ambiente todos os alunos. Por quê? Vocês imaginem, vocês são estudantes, eu sou uma eterna estudante. Você chegar na escola às 7 da manhã e ficar até às 11 assistindo aula como intervalo é uma coisa. Mas você assistir a aula de 7 às 11 como intervalo entre 9 horas da manhã e quando dá 11 horas você almoçar e você não ter estrutura para você tomar um banho, para você fazer um repouso, para poder você descansar, para retomar 1 hora da tarde, gente, isso é muito exaustivo. E aí você retomar 1 hora da tarde até as 4, onde você já vem cansado de uma manhã inteira e de 1 às 4 você está preparado, disposto para viver, aprender, é muito desafiador. Então, aqui em Quixadá, pelo menos na minha escola, não sei nas outras escolas se é assim, mas na escola que eu vivo hoje, eles querem muito que seja uma educação boa, que atinja a qualidade, mas que infelizmente ainda tem muitos desafios a serem sanados, como fazer um intervalo de almoço onde tem a possibilidade dos alunos descansarem, fazerem atividades diferentes, tomar um banho, almoçar, ter algo lúdico, um lugar para repousar, para poder recarregar as energias e voltar para o turno da tarde. Entendeu? Então, o ensino integral, teoricamente, é um instrumento, sim, que oportuniza os alunos a aprender mais e a desenvolver várias das suas capacidades, das suas inteligências múltiplas, como defendido por Gardner. Agora, que são dificuldades que ainda precisam no processo serem sanados e que a educação do ensino integral seja de fato de qualidade, ainda é desafiador e ainda tem muita coisa para ser resolvida. Entendi, Aglaísia. Aglaísia, agora um pouco sobre a sua experiência no PIBID. Qual a sua visão sobre o PIBID? Quais são as suas expectativas em relação ao programa? Sim, o PIBID é uma conquista pessoal
grande, que quando saiu o resultado, quando saiu o resultado preliminar, porque ainda tinha a fase dos recursos, né? Saiu o meu nome como Adalgisa. Digitaram o meu nome como Adalgisa. Botaram Adalgisa de Souza Marinho Pinto. Aí eu chamei discretamente meu marido. Aí eu disse: meu filho, eu não vou dizer nem nada lá em casa, porque vai que existe uma Adalgisa de Souza Marinho Pinto e não seja eu. Ele: minha filha, não pode ter o nome todo, o resto do nome igual, só isso aí foi um erro de digitação. Eu digo: não, filho, vamos esperar, não vamos dizer pra ninguém não, mas aquilo no meu coração disse assim: vai acontecer, é o meu nome. Aí eu passei um e-mail dizendo assim: ó, corrige, sou eu mesmo, sou eu que estou aí no processo, na seleção inicial, preliminar. Aí veio o resultado, dias depois, quando saiu o resultado, sou eu, é agora. Eu vibrei e vibro muito. Eu vibro muito com tudo que eu conquisto, com todos os lugares que eu alcanço. Porque a FECLESC, a UES, é a minha base. Eu comecei aqui. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata pela universidade pública. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi, aprendi e me tornei a partir daqui. E a instituição Ensino Superior Público, a UES, a FECLESC, ela foi um divisor de águas na minha vida. Foi a primeira instituição em que eu pisei e disse: a educação é sim um lugar transformador. A educação sim vai transformar e vai tornar meus sonhos reais e possíveis, sim. É aqui que eu comecei. É aqui que eu de fato acreditei que sonhos são reais e possíveis, sim. Então, para mim, o PIBIT pessoalmente é algo extremamente feliz e importante para mim, porque eu comecei aqui. A educação, de fato, ela se solidificou para mim aqui. E eu já cheguei a trabalhar na Universidade Federal do Ceará, eu já fui mais longe pelo CAED, na Universidade Federal de Minas, eu já trabalhei em várias instituições de referência particulares, mas faltava a cerejinha do bolo, faltava a Universidade Estadual do Ceará. E voltar para a Universidade Estadual do Ceará, voltar para a Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, a minha faculdade. Porque eu digo minha, porque ela vai ser minha sim, porque faz parte da minha história, faz parte de mim. Como supervisora desse programa de iniciação à docência, é mais significativo. Por quê? Porque ele é um grande programa. Porque hoje, uma coisa é a teoria. Na minha época, algumas décadas atrás, chegar na sala de aula e ouvir os professores falar: a teoria é assim, faça assim. É dessa forma. Mas a gente não vivia rapidamente nos estágios como era ser docente e aplicar aquela teoria na prática. E hoje vocês, no processo, estão tendo a oportunidade de ver e de pisar no chão da sala de aula enquanto estão se tornando professores. Olha que gigante! Vocês estão conseguindo e podendo errar e aprender durante o processo. E não quando você termina. Porque quando você termina é você por você mesmo e vai. Enquanto você está aprendendo no processo, eu fiz isso aqui, não deu certo, então eu vou para o plano B. Quanto mais simples, melhor. O lúdico cabe aqui. O plano de aula eu sei fazer, eu aprendi durante a universidade. Eu fiz o meu primeiro plano de aula quando eu saí da universidade. Quando eu estava atuando como docente, mas eu não aprendi na sala de aula, durante a faculdade. Então eu vejo o PIBIT como aliar, ligar e tornar mais próximo a teoria, a universidade com a educação básica, para os dois crescerem juntos, para a universidade sair do campo apenas e tão somente da teoria e adequar e dizer:
olha, a teoria é essa, mas vamos adequar, vamos adaptar, porque as realidades, as diversidades, as heterogeneidades, os desafios diários do chão da sala de aula são enormes. Então, como tornar essa teoria possível, aplicável, realizável, onde o processo de aprendizagem aconteça de fato. Então, para mim, o PIBID, além de ser a minha cerejinha do bolo, uma realização pessoal gigantesca, a solidificação de que depois de décadas que eu saí, eu voltei para o meu lugar, que me tornou grande parte do que eu sou e me disse: a educação é transformadora e torna sonhos reais e possíveis, sim. E voltar para dizer assim: ei, eu estou pegando nas tuas mãos, Ítalo, e dos demais, e vamos aprender juntos, vamos errar juntos. E isso aqui é o dia a dia de uma sala de aula. Vamos trazer o que você aprendeu nos bancos da universidade e alia com a minha experiência, alia com o que você aprende, reaprende, apreende diariamente na sala de aula e se torna um profissional melhor, com um olhar mais apurado, um olhar mais generoso, um olhar mais acolhedor ao seu aluno, aos alunos que fazem parte do teu universo, porque todos nós somos um mundo inteiro, um mundo inteiro. Você chegar numa sala de aula com 42 alunos, acreditem, você está lidando com 42 mundos inteiros. E isso, em você saber lidar e terminar a aula e dizer assim: poxa, eu consegui, eu dei o meu melhor. E eu sei que eles não saíram da mesma forma que entraram. Eu transformei um pouquinho eles hoje e eles se tornaram melhores do que o que eles eram. Consegui. Sou uma docente. Sou uma grande docente. Porque na minha visão, uma grande docente não é aquela que tem vários títulos como eu tenho. Isso faz parte. Mas para mim, uma grande docente é aquela que pode ter só uma graduação, mas que sabe envolver, encantar e que faz com tanto esmero, com tanto zelo, com tanto acolhimento e que diariamente transforma a vida daqueles mundos que faz parte da vida dela, que isso a torna diferencial e a melhor na sua área. Entendi, Aglaísia. Aglaísia, o que você acha que nós, enquanto pibidianos, podemos agregar na sua prática docente? Vocês agregam demais. Sangue novo, visão nova, oportunidades de o novo, novos ares, a juventude, a jovialidade, os sonhos. Eu olhar para vocês, encher os meus olhos assim: olha aí, eles estão com o pensamento de vou conquistar o mundo, e vão. Eu posso fazer o máximo, e podem. Então, para mim, vocês pibidianos estão trazendo um espírito novo, a jovialidade, a certeza de que eu tenho muito a aprender, vocês estão me ensinando muito, mas eu também tenho uma chance de ensinar bastante, de ensinar, de envolver, de acolher vocês e de fazer a vida de vocês, como vocês estão fazendo a minha, melhor a cada dia. Porque toda profissão, todo dia, tem dias e dias que a gente está muito cansado. E que a gente só pede para, eu queria que hoje eu não levantasse da cama. E ser adulto é isso, é tomar decisões difíceis diariamente. Mesmo você estando doente, mesmo você estando cansado, você levanta e diz: eu tenho que fazer o que precisa ser feito. E a docência não é diferente, você é ser humano. Então, todo dia hoje, quando eu acordo e eu lembro que vocês vão estar na minha companhia, eu digo: opa, hoje vai ser melhor. Hoje eles estão comigo, a jovialidade, a juventude, o brilho nos olhos, a certeza de que eles vão ganhar o mundo, vão conquistar.
e vão vencer. Então, para mim, os fibidianos, vocês estão trazendo um fôlego e a certeza a cada dia de que eu estou no lugar certo e fazendo o que Deus planejou para mim, que é ser docente. Então, vocês trazem para mim a jovialidade, um novo fôlego, uma vontade de fazer mais e a certeza de que pode ser feito sempre mais. Entendi. A Gleise, a senhora já participou de outros programas de educação? Programas? Não. Assim, com exemplo. Tipo PIBID? Não, Outros meios assim? Não. Programas da universidade, para poder fazer, para ligada ao ensino, à educação, não. Mais pai? Não, mais PAIC não. O que eu participo é de formações, de cursos voltados para a área, mas assim, programas mesmo, não. Que eu lembre, não. Se eu lembrar, eu posso dizer depois. Vocês deixam, né? Vocês me amam. Se não me amar, vão aprender a amar. Mas calma, que também com o tempo e tanta coisa que eu já vi na vida, eu posso ter um direitinho de esquecimento. Mas até onde eu sei, o único programa mesmo é esse, tá? Não participei de nenhum. É tanto que quando a gente vai fazer, preencher a plataforma Paulo Freire para poder mandar o currículo para o processo seletivo, eles perguntam. E eu não participei de nenhum programa. Tudo bem. Tá tudo ótimo, vocês fiquem felizes comigo. Ora, eu não posso estar em todos os lugares nem fazer tudo, mas eu faço o que eu posso. Agora, Gleise, mais sobre a sua vida pessoal. A gente queria fazer uma pergunta. Entre a sua grande trajetória de vida, qual foi a sua maior inspiração na trajetória? Até hoje? Até hoje. Não é só uma. As minhas maiores inspirações não poderiam ser e não vão deixar de ser nunca os meus pais. Não poderia ser outras pessoas, camelós, que nunca deixaram de acreditar nos filhos, estudaram no máximo até a 2ª série. Sabiam no máximo escrever o nome e fazer conta, mas que nunca desistiram de nós. E tem uma frase que o meu pai sempre dizia, isso eu repito sempre, em todos os lugares, para o meu filho e para mim. Ele sempre dizia: minha filha, nada e nem ninguém é mais importante que a sua família. Então, traduzindo hoje para mim, ele dizia da forma dele que você pode conquistar o mundo, mas tenha sempre para onde voltar e para quem voltar. É porque são eles e é aquele lugar que é onde o seu coração está e é onde vale a pena lutar, ficar e voltar. Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, as minhas maiores inspirações são os meus pais. Meu pai, que eu chamo de meu pai de aço, que agora em maio de 2025 vai fazer... fevereiro, dia 8 de fevereiro, vai fazer 18 anos que ele partiu, que ele não faz parte da nossa família fisicamente, mas continua muito presente, sendo presença diária. E a minha mãe, que hoje se tornou a minha princesa. Sempre quando eu chego, eu digo: oi, minha princesa, cheguei. E que também é a minha mãe de aço. E que é a pessoa mais forte do mundo. Que hoje, aos 78 anos, com demência vascular, nos últimos anos vem sofrido muito. Teve um AVC, depois perdeu 2 filhos no intervalo de 4 dias para a Covid-19, teve depressão profunda e foi diagnosticada com demência vascular. Então, não teria como ser diferente outras pessoas.
Não poderia ser senão eles. As minhas maiores inspirações são os meus pais. Laís, para finalizar esse momento com chave de ouro, a senhora poderia dizer um conselho para os futuros professores de história? Não desistam. Vale a pena. Não é fácil. Vocês vão repensar, vão querer estar em outro lugar, vão imaginar que por que eu fiz isso, estudei tanto e estou aqui, por que é tão complicado. Mas não desistam. Não é fácil. Nada é fácil. Mas vale a pena. É algo que você tem um papel gigantesco de conduzir. E a área do conhecimento da história, ela é tão relevante quanto as outras áreas, mas a principal relevância dela é proporcionar ao educando, no processo de aprendizagem, a reflexão, a crítica, o conhecer e o reconhecer do passado da humanidade e o perceber que a transformação ela é possível e viável. Muitas vezes não de forma que acolha e que dê possibilidades a todos os membros sociais, mas que a evolução, a transformação, a melhoria é possível sim, porque somos feitos de sociedades humanas e elas que se transformam no decorrer do tempo. É o pensamento humano, quando ele se transforma, é que tudo ao seu redor se transforma junto. Então, professores de história, não desistam. Vocês têm um papel social gigantesco. Vocês proporcionam aos alunos a criticidade, a reflexão e o conhecer do passado para compreender o presente e ter a possibilidade, sim, de que com a evolução humana pode-se, sim, transformar o futuro. Laís, novamente, muito obrigado. De nada. Mas isso aqui hoje foi essencial. Em nome de todo o PIBID, eu te agradeço mais uma vez, viu? E é isso, pessoal. Muito obrigado também. E eu que agradeço mais uma vez e dizer que, poxa, essa segunda etapa da entrevista me tocou mais e está me deixando particularmente não só emocionada, mas muito agradecida e feliz por estar vivendo mais isso, porque a educação me proporcionou. E eu desejo a todos vocês, PIBIDianos, muito sucesso. E como eu digo para vocês sempre, abracem todas as oportunidades. E essa oportunidade ela é gigantesca, porque milhões de pessoas gostariam de estar vivendo o que vocês estão vivendo hoje. E não podem. E não tem portas abertas para eles. Então, façam o melhor, se tornem professores referências, sejam gigantes. Eu já tenho orgulho de vocês e meu muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, querida.